Salve, salve nação rubro-negra, estamos para mais um vídeo aqui no canal Academia Rubro-Negra. No vídeo de hoje a gente vai montar aí a nossa seleção dos melhores que nós vimos jogar aí com a camisa do Flamengo. Nós quatro temos idades diferentes, pegamos épocas diferentes aí do Flamengo, então o importante critério é a gente ter visto esse jogador com a camisa do Flamengo em campo, tá? E aí a gente está avaliando critério técnico, a gente não está avaliando conquista. Talvez a conquista aí seja para desempatar alguma dúvida que a gente tenha. Então, para começar aí, eu vou lá estou aqui com o Renato, né? Thiago, Francisco e o Felipe. E aí eu vou começar com a minha seleção, a minha escolha pessoal. Tá? Meu goleiro é o Júlio César. Na zaga eu optei pelo Rodrigo Caio, que é um jogador bom tecnicamente e também provou em campo aí com raça, aquele espírito rubro-negro, e as conquistas também como consequência. E o Juan, não preciso nem dizer, Juan jogava de terno, jogava muito o Juan, desde quando ele saiu do Flamengo, fez carreira na Europa, seleção brasileira, etc. Lateral direito é uma posição que a gente sempre foi muito carente, e assim, a dúvida foi entre Rafinha e Léo Moura. Eu optei pelo Rafinha, questão de identificação, e o Léo Moura a gente já sabe aí, as declarações dele foram meio infelizes aí nos últimos tempos. Na lateral esquerda, um lateral que marcou muito aí para mim foi o Atirson, tá? Atirson jogou ali final dos anos 90 início dos anos 2000, jogava muita bola. Embora o Felipe Luiz tenha sido aí super campeão, minha lembrança assim de juventude, de adolescência, eu tenho o Atirson aí com boas recordações. No meio, eu não coloquei volante, tá? Eu não considero assim que o Flamengo tenha um grande jogador, aquele jogador de primeira volância, tá? Então eu escolhi 3 meias. E eles são o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que estão jogando muito no Flamengo desde o ano passado, e o Petkovic, autor daquele gol maravilhoso aos 43 minutos e campeão brasileiro em 2009. No ataque, eu tenho aí o Adriano Imperador, cria rubro-negra, sucesso aí na Europa, campeão brasileiro pelo Flamengo. E aí a dupla que eu vi jogar quando eu era criança, lá em 1995, eu era um pequeno torcedor do Flamengo e eu assisti essa dupla de ataque, Romário e Sávio, tá? Romário não tem nem o que falar, um grande jogador, fez muitos gols aí com a camisa do Flamengo, jogava demais, a carreira dele já fala. E o Sávio, que é um jogador que fica meio esquecido aí pela mídia, mas a primeira camisa do Flamengo que eu tive foi a camisa 10 do Sávio. Jogava demais, foi pro Real Madrid, arrebentou aí um tempo na Europa, porém tinha muitos jogadores grandes aí concorrendo com ele. Agora eu vou mostrar aí para vocês a seleção do Renato, tá? E o Renato vai comentar aí a seleção dele. Deixa eu apertar errado aqui. Vai lá, Renato. Fala, amigos. Fala, nação rubro-negra. Minha escolha é pelo Júlio César, né? Reforçando o que o Júlio falou. Só um minuto, Renato. Se Thiago, fala. vai mais um pouquinho pro lado pra eu ver teu rosto. Aí, garoto. Tá bom, vai, Renato. Então, Júlio César, revelação, cria da Gávea. A gente até conversava antes de gravar, né? Que o Júlio César não ganhou uma Libertadores e nem um Brasileirão como Bruno e Diego Alves. Porém, teve épocas do Flamengo que não ser rebaixado acabava virando título, né? E o Júlio César novo assumiu uma responsabilidade muito grande de segurar a onda ali na defesa do Flamengo. E fora a identificação que ele tem com o clube e tudo mais. Na lateral direita, eu lembrei de 3 laterais, que era o Rafael, campeão carioca em 2004, Léo Moura e o Rafinha. O Rafinha eu escolhi pela... Ele já chega no Flamengo com uma bagagem da Europa, né, que o favorece a minha escolha. Então, por enquanto, Júlio César e Rafinha. A minha zaga, né, lembrando aqui que a minha seleção é com base no século XXI, tá? Eu nasci em 93, então eu lembro de 2000 para cá. A minha zaga, eu optei por uma zaga mais raiz, né? Os zagueiros na época.
apesar que o Juan e Gamarra jogavam de terno, né? Mas representam ainda os zagueiros raízes, né, do futebol brasileiro. Minha zaga foi Juan e Gamarra. Na lateral esquerda, minha dúvida foi muito grande entre o Felipe Luiz e o Atirson, mas eu preferi manter o critério que eu tive com o Rafinha, pelo fato de ter vindo da Europa já com uma bagagem e ter auxiliado muito o Flamengo nas suas últimas conquistas. Meio de campo, eu preferi respeitar, né, essa questão de volante, eu preferi por posição, eu escalei da forma que eu escalaria o meu time, por exemplo. Eu lembrei de 3 primeiros volantes que talvez conquistaram títulos importantes para o Flamengo. Maldonado, campeão brasileiro em 2009, Jonatas, campeão da Copa do Brasil em 2006, e o Ilharão, depois do Jorge Jesus. Eu acho que de todos os 3, o Maldonado foi o melhor. Por isso, é meu primeiro volante. De segundo volante, acho que disparado, o Gerson. Pensei no Ibson, pensei no Kleberson, mas acho que o Gerson está muito acima dos dois. E para vestir a camisa 10 desse time, nosso Petkovic, né? O autor do emblemático gol do Tri, o cara que levou o Flamengo à conquista do hexacampeonato, o Petkovic vestindo a 10 desse time aí. No ataque, né, como eu não tive o prazer de acompanhar muito o Sávio de perto, o Romário, né, eu botei o Bruno Henrique, que de ponta esquerda foi o melhor que eu vi jogar, né, de 2000 para cá. Não lembro. Eu até pensei no Ronaldinho Gaúcho, só que o Ronaldinho não ganhou o que o Bruno Henrique ganhou pelo Flamengo. O Gabigol pelo lado direito, o Gabigol, que ele, né, apesar dele jogar de centroavante hoje no Flamengo, é uma função que ele sabe fazer, jogar da direita vindo para o meio. E meu centroavante, o camisa 9 desse time aí, Adriano Imperador, né? Dispensa comentários, artilheiro do Brasileirão de 2009 e conduziu o Flamengo junto com o Pet, o título daquele ano. Tá aí minha seleção. Beleza, muito bem. Agora a gente vai para a seleção aí do Felipe, né? Poxa, seleção do Felipe. Você só vai lembrar de todo mundo que eu falei. Calma aí, a seleção do Felipe tá aqui. Cola aí no WhatsApp. Acho que tá aqui, acho que é essa. Deixa eu ver. Não é essa. Deixa eu localizar sua seleção aqui. Acabei não colocando a sua, mano. Não. Mas vai lá, vai falando aí que Vamos lá. Depois no final umas menções honrosas aí. Alguns. Goleiro Júlio César, acho que unânime. Tudo que ele... O jogador que ele foi, o fato de ser rubro-negro também ajudou muito. Tem até um vídeo bastante assim, engraçado dele desmaiando no gol do Gabigol, já vi vendo. Bem legal aquele vídeo. Na lateral direita, você tem o Rafinha, que foi super campeão, e o Léo Moura. Não é do Léo Moura, que o Léo Moura sempre jogou ali, mas o Léo Moura não jogou o que o Rafinha jogou em um ano. A minha visão, o Léo Moura sempre foi um jogador regular. Ele nunca foi assim um lateral que você pode contar igual o Rafinha. De ser contundente, de ser incisivo. Então, para mim, dos últimos que eu vi, né, foi o Rafinha. Na zaga, eu botei o Juan e botei o Ronaldo Angelim. O Juan, técnica, né, muita elegância no toque, salvou muito. Na final do Tri, 2001, ele salvou demais o Júlio César ali atrás, quando o time se mandava. O Vasco vinha no contra-ataque, ele segurou muita onda ali. O Ronaldo Angelim é ídolo da torcida, né? É um magro de aço, flamenguista puro, muita raça, muita disposição, gol do Hexa dele, né? Uma menção honrosa na zaga ao Fábio Luciano e ao Rodrigo Caio. Jogaram muita bola também, mas essa seria a minha zaga titular. Na esquerda, o Atirson, mesma coisa do Júlio César. O Júlio César foi um grande goleiro no momento mais difícil do Flamengo. O Atirson jogava muita bola no momento mais difícil do Flamengo.
Né? Em 2004, o Flamengo quase foi rebaixado depois de perder a Copa do Brasil para o Santo André. E vários anos o Atício salvando, aquele lateral de esquerdo incisivo, quase um meia, né? Então, para mim, o Atício, não que o Felipe Luiz não joga bola, joga muita bola, né? Mas, na minha visão, o Atício na lateral esquerda. No meio, o Gerson, né? A elegância, o toque, impressionante que ele jogou nesses últimos jogos, aí até no Carioca. Na final contra o Fluminense, o cara dominou o meio de campo. Absurdo que aquele cara joga, que o moleque tá jogando. Odeio o Renato Abreu, cara, porque, assim, muita raça, salvou muitos jogos nossos, gol de falta. Tem um jogo contra o Fluminense que foi 4x1, ele meteu 2 gols de falta, uma pancada, outro colocada. Aquele jogo aí foi espetacular, cara. Então, assim, sempre honrou a camisa do Flamengo. Então, para mim, nesse século aí, nos últimos que eu vi, ali eu colocaria ele. E colocaria o Pet, né? A camisa 10 ali na ligação. No ataque, Pet também dispensa comentários. No ataque eu botei o Gabigol, pelos números dele absurdos, né? Um centroavante foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro da Libertadores. Não, Copa do Brasil não, artilheiro da Libertadores, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Fez o gol do título da Libertadores, 2 gols. Ou seja, o camarada desse que ele fez em um ano, nenhum centroavante, desde o Nunes, nenhum centroavante fez, até mais do que o Adriano. Né? Ele fez mais do que o Adriano. Mas aí eu coloco o Adriano no centroavante também, porque o que ele jogou naquele Campeonato Brasileiro, pouquíssimos centroavantes jogaram com a camisa do Flamengo naquele tempo, a identificação com a torcida e tal. Cabeça bastante complicada, né? Mas aqueles 6 meses ali, aquela identificação com a torcida, para mim vale o posto de centroavante do Gabigol. E o Sávio, né, cara? O Sávio salvou muito, né? Uma colocação em relação ao Romário. Eu não coloco o Romário, porque apesar de ser um grande, excelente jogador, talvez o maior finalizador de todos os tempos, mas o Romário no Flamengo se machucava demais. Entendeu? Vários jogos o Flamengo teve que se virar sem Romário. Esses dias eu estava vendo um jogo, estava passando o jogo do Flamengo e Vasco em 99. O jogo da final, 1x0, gol do Rodrigo Mendes. O Romário sai com 18 minutos no primeiro tempo machucado. Quem ganha aquele jogo ali é a molecada. Rodrigo Mendes, Fábio Baiano, Caio, Beto Cachaça, Pimentel jogou uma partidaça, Pimentel que jogou no Vasco, lateral direito, partidaça, entendeu? O Klemer ainda agarrando. Então, assim, o Romário jogou bem, foi bem, mas em matéria de título, em matéria de entrega para a torcida, foi muito pouco, mais polêmica e machucado do que propriamente dito gols e títulos, né? E aí o Sávio, para mim, foi muito importante, né? Aquele jogador que levava 2, 3 na marcação. Eu me lembro até hoje jogos do Flamengo narrados pelo Januário de Oliveira. O Sávio arrebentava, era muito legal. Então, minha seleção fica assim: Júlio César, Rafinha, Juan, Ronaldo Angelim e Atirson, Gerson, Renato Abreu e Pet, Gabigol, Adriano e Sávio. Então, vai lá, Thiago, para você fechar aí com a sua seleção. Bom, quem foi que então, você minha escolheu? seleção aqui, eu já falo... Pode falar. Posso falar? Então, eu escolhi o Júlio César, no qual eu fiquei com uma dúvida, em 3 goleiros. O Júlio César, pelo seu histórico do Flamengo, e 2 goleiros que não levaram gols pelo Flamengo, o Alec Gol e o Caio. Tô brincando, óbvio. Tô brincando, isso aí não... Tô brincando, óbvio, não. O Júlio César realmente ele foi um ídolo e que ajudou muito quando o Flamengo precisou. E na zaga eu coloquei o Juan e o Fábio Luciano. Por que o Fábio Luciano? Porque o Fábio nem tão técnico, mas só que ele chegou e ajudou muito em 2007. E ele ajudou muito a crescer o Ronaldo Angelim. Hoje o Ronaldo Angelim é ídolo nosso, mas é muito ídolo nosso pelo Fábio Luciano ter ajudado em 2007. Porque ele chegou, quem lembra, a zaga do Flamengo, uma perdição naquele ano. O time levava gol todo jogo. E o Fábio Luciano ajudou o Ronaldo Angelim a se tornar o ídolo que ele foi
pra gente, assim, ajudou ele a crescer como zagueiro, posicionamento e tal, enfim. É lateral direito, Rafinha. Felipe Luiz, eu fiquei na dúvida entre Felipe Luiz e Atílson, mas escolhi Felipe Luiz porque ele era lateral, enquanto o Atílson é o lateral meio-meia, e eu falei, vou Felipe Luiz. Aí no meio, aí começou a minha polêmica aqui, que eu fiquei no primeiro volante, fiquei, poxa, quem eu vou escolher? Aí eu pensei assim, poxa, o Flamengo teve um volante em 2013 que, em termos técnicos, não era, né, nem lá, assim, né, nenhum craque e tal, mas dos que eu vi jogar, não era primeiro volante, mas era um volante que foi fundamental para o time, que foi o Elias. Aí eu coloquei ele na seleção por causa disso, dos que eu vi. Porque em 2013 ele foi fundamental para aquele time. Inclusive fez o primeiro gol da final. Apesar do Hernani ter sido o artilheiro, o brocador e tal, mas o Elias naquele time ele conseguia encaixar e fazer o time girar. Então eu falei, poxa, como não sou lá muito, o cara muito defensivo, eu coloquei o Elias de primeiro volante. Aí na meia canja aqui, Armando, botei o Everton Ribeiro e o Pet me marcou muito como torcedor, lá desde quando ele chegou em 2000, marcou muito, tanto quanto ganhou a Copa dos Campeões em 2001, jogando demais, o Carioca em 2001. O pessoal lembra só do brasileiro, mas o que ele fez antes, também, ele fez muita coisa antes do Flamengo. E aí no ataque eu coloquei o Adriano, o Imperador pelo 2009 dele, do brasileiro, o Gabigol pelo ano passado, e muito por ter feito 2 gols na final da Libertadores, que é o título que a gente queria, e o Romário, que em 240 jogos fez 204 gols. É coisa pra caçamba. 240 fez 204. E eu cansei de ir em jogos no Maracanã, que eu ia lá naquela época que o ingresso era R$1, R$2, que o Flamengo ganhava de 1-0 com o gol do Romário. Então, ele marcou meio que minha adolescência ali e tal, sempre fazendo um golzinho e tal, no jogo apertado. O Flamengo ganhava de 2-1 e o segundo gol era do Romário. Um jogo que me marcou muito foi da classificação do Flamengo para a segunda fase daquela Copa Mercosul que ele ia ganhar depois, em 99. Que o Flamengo precisava ganhar de 4-0 para garantir classificação, e o Romário sozinho fez 4 gols. O jogo foi 7-0, o Romário fez 4. O Romário, ele era muito de fazer o gol que o time precisava. O Romário não era aquele que fazia o gol. Fez o 4º gol quando o time ganhou de 5. Não, ele era aquele cara que fazia o gol quando o time precisava. E marcou muito minha adolescência. Não teve o técnico, mas se eu escolhesse pelo carinho e afetividade que eu tenho, seria o Carlinhos, que é um cara que eu acho que foi o técnico mais rubro-negro que eu vi comandar o Flamengo. Acho que, assim, não teve escolha do técnico, mas se escolhesse técnico, eu colocaria o Carlinhos. Beleza. Só pra deixar aqui, eu acabei colocando na arte o Rodrigo Caio, o Thiago falou Fábio Luciano, tá? Então a gente teve um empate aí na seleção do canal, na zaga também, tá? Então a seleção do canal ficou assim: Júlio César, Rafinha, e aí na zaga, o terceiro zagueiro teve um empate: Rodrigo Caio, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Gamarra, tá? Assim, na minha humilde opinião, dos 4 zagueiros aí que empataram, o menos importante de todos foi o Gamarra, porque ele ficava muito machucado, tá? E aí entre Rodrigo Caio, Ronaldo Angelim e o Fábio Luciano, já que eu vou votar diferente do que eu votei no Rodrigo Caio, eu escolheria o Ronaldo Angelim pelo gol do Hexa. Renato, faz aí a sua observação, e aí você não pode votar no Gamarra, que você tinha escolhido o Gamarra. Quem você escolhe para esse desempate? Eu fico com o Angelim também. Angelim. Felipe, não pode votar no Angelim, mas teu voto também não vai fazer diferença, né? Mas vai lá, vota aí. Cara, vou te falar. Fábio Luciano, Gamarra ou Rodrigo Caio? Nesse caso aí é Fábio Luciano. Thiago, porque o Gamarra era mais departamento médico. Angelim, Gamarra ou Rodrigo Caio? Angelim, Gamarra ou Rodrigo Caio? Isso. Angelim. Então, que onde tem Rodrigo Caio vai ficar Ronaldo Angelim. Ronaldo Angelim e Juan. E aí teve um empate também na lateral esquerda, que foi aí entre a Tirson e Felipe Luiz. Quem desempatou foi o Renato. Justifica aí, Renato, seu desempate. Então, cara, como eu tinha comentado, uma das minhas maiores dúvidas era no Tirson e no Felipe Luiz. Como deu esse empate, eu
eu assim, abri mão do meu voto e passei a camisa 6 para o Atirson. Eu vejo Beleza. assim, não tem muita diferença. Acho que o joga muito, o Felipe Luiz joga muito, mas como deu empate, tem que desempatar a Tirson. Continuando aí, Gerson, Everton Ribeiro e Petkovic. Petkovic, assim como o Adriano, foram unânimes aí, né? Todo mundo escolheu. Júlio César também. Júlio César também, Júlio César Rafinha também. Juanche também estava na seleção de todo mundo. É. E aí a gente tem um ataque. Todo mundo colocou a seleção com 3 atacantes, tá? Não foi. Esse critério não foi definido antes. Todo mundo montou essa formação no 4-3-3 mesmo. E aí o ataque ficaria com o Gabigol e Adriano, que foram os que receberam mais votos. E aí a gente teve um empate entre o Sávio e o Romário. E o Renato também desempatou, já que eu tinha votado nos dois, o Felipe tinha votado no Sávio e o Thiago tinha votado no Romário. Então ficou pro Renato desempatar. Porque você escolheu o Sávio, Renato? Então, cara, eu tive que manter o meu critério porque, como eu falei, a minha seleção ela foi de 2000 para cá, né? Talvez eu sou o mais novo aí do grupo. E eu vi o Sávio jogando em 2006. E a reta final do Brasileiro de 2006, o Flamengo cresce muito de produção, junto com o Renato Abreu, junto com o Renato Augusto. E o Flamengo até, depois do título da Copa do Brasil, brigava um pouco para não cair. E esse jogo que o Felipe citou, que o Renato fez 2 gols de falta, o que ele faz nesse Fla-Flu, o que o Sábio joga, é brincadeira, cara. Então, assim, é uma coisa monstruosa. Infelizmente, eu não vi o Romário no Flamengo, não lembro do Romário no Flamengo. Então, como tem que desempatar, meu voto de Minerva vai para o Sávio. Beleza, então. É isso aí, pessoal. Vamos deixar aí nos comentários aí qual é a sua seleção, se você discorda, se você concorda, se você tem algum nome para acrescentar, só deixar aí nos comentários. Deixa o like aí no nosso vídeo, Thiago. Deixa o like, se inscreve no canal e aí até o próximo vídeo. Tenham todos aí uma excelente semana. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo